A ciência hoje está gerando o que a gente pode chamar de um verdadeiro tsunami de dados genéticos. É muita, mas muita informação mesmo. Nessa análise, vão mergulhar fundo para entender como é que os cientistas estão construindo umas verdadeiras bibliotecas digitais, para não só sobreviver a esse dilúvio de dados, mas para usar tudo isso para encontrar curas. Pensa só, hoje a gente consegue sequenciar um genoma inteiro em questão de dias. É uma velocidade impressionante, né? Mas e depois? O que se faz com esse mapa completo da vida nas mãos? Essa é, talvez, a grande pergunta que a ciência moderna está tentando responder agora. O grande desafio, hoje em dia, não é mais gerar os dados, e sim o que fazer com esse dilúvio. Estamos falando de uma quantidade de informação genética que, olha, até pouco tempo atrás levaria anos para ser decifrada. E hoje, a gente consegue isso em dias. Então, a solução para essa sobrecarga de dados é uma ferramenta superpoderosa, o banco de dados biológico. Imagina ele como uma biblioteca digital gigantesca, só que em vez de livros, ela guarda o próprio código da vida. Vamos ver como isso funciona. E essa jornada de um simples dado bruto até uma descoberta que pode mudar o mundo segue um caminho bem claro. Tudo começa com os dados, né? Uma sequência genética, por exemplo, quando a gente organiza esses dados, dá um propósito para eles, eles viram informação. E o passo final, o pulo do gato, é interpretar essa informação, conectar os pontos para gerar um conhecimento que, no fim das contas, pode salvar vidas. Esse processo tem um nome: anotação gênica. Ele é fundamental para transformar informação genética bruta em conhecimento prático. É como pegar um livro gigantesco escrito num alfabeto químico e conseguir não só encontrar os capítulos, mas entender a história que eles contam. Mas como é que essa biblioteca é organizada por dentro? É isso que vamos ver agora. Existe uma arquitetura, um projeto que impede que todo esse conhecimento vire um caos e garante que cada livro possa ser encontrado e lido por qualquer cientista. Então, chegamos na pergunta de $1 milhão. Como organizar zettabytes de informação de um jeito que faça sentido? Porque não basta só guardar os dados, né? Eles precisam estar conectados de uma forma lógica, de uma forma inteligente. E a solução para isso é, na verdade, muito elegante. A gente pode entender como uma analogia do nosso dia a dia. Pensa numa livraria. Cada livro, cada cliente, cada editora, todos eles têm um código único, um ID, que amarra tudo. As compras de uma pessoa ficam ligadas ao ID dela, que por sua vez está ligado ao ID do livro. É como se fosse uma grande teia de conexões. Na ciência, a lógica é exatamente a mesma. O ID de um gene, por exemplo, pode conectar a sua sequência, o organismo de onde ele veio, a função biológica que ele tem. Tudo isso fica em tabelas diferentes, mas perfeitamente interligadas por esses códigos. E essa ideia, que hoje parece tão fundamental, tem uma história fascinante. E ela começa com uma pessoa, Margaret Dayoff, que é considerada uma das mães da bioinformática. Ela tinha um PhD em química quântica e fez algo simplesmente revolucionário para a época. Ela começou a compilar manualmente sequências de proteínas num livro, conferindo cada dado que os colegas dela publicavam. E aquele livro de 1965 foi, na prática, o primeiro banco de dados biológicos centralizado. Foi o embrião de toda a bioinformática que a gente conhece hoje. Bom, desde aquele primeiro livro, o universo dos bancos de dados explodiu. Então agora vamos fazer um tour por essa imensa biblioteca digital. Vamos ver que existem diferentes tipos de livros e seções, classificados de jeitos diferentes, seja pela qualidade, pelo conteúdo ou pelo tipo de acesso. Uma diferença fundamental entre eles está na qualidade dos dados. Existem os bancos de dados não curados, que são basicamente um depósito de dados brutos, direto do laboratório, e existem os curados, que, como o nome diz, passaram por uma revisão, uma inspeção rigorosa de especialistas. E essa ideia de curadoria vem do latim, de curare, que significa cuidar, zelar. É exatamente isso. A curadoria é o processo de cuidar dos dados, de garantir que eles estão corretos e que são úteis. É a mente humana que lê os artigos, corrige erros e garante que a informação é confiável. É algo que a curadoria só por computador, por enquanto, ainda não consegue substituir totalmente. Os bancos de dados também podem ser classificados pelo tipo de conteúdo. Os primários são aqueles que guardam os dados brutos. Já os secundários têm dados que já foram processados, analisados. E tem também os especializados, que se aprofundam num único tema, como o vírus do HIV, por exemplo, reunindo todo o conhecimento sobre ele num lugar só.
E, por fim, o acesso. Ele pode ser restrito ou totalmente aberto. Alguns, como o Banco Nacional de Perfis Genéticos aqui do Brasil, são confidenciais por razões óbvias. Mas muitos outros, como o famoso GenBank, são de acesso livre, partindo de um princípio bem simples. O compartilhamento de informações acelera e muito o avanço da ciência. Ok, a gente já viu a estrutura, os tipos, a história, mas a pergunta mais importante é: e daí? Para que serve tudo isso? Como é que esses dados todos, super organizados, se transformam em descobertas reais que impactam a vida das pessoas? A chave aqui é a colaboração global. Um bom exemplo é a INSDC, que é a Colaboração Internacional de Bancos de Dados de Sequências de Nucleotídeos. Basicamente, os maiores bancos de dados do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, compartilham informações todos os dias. É como ter um passe livre para as maiores bibliotecas científicas do planeta ao mesmo tempo. E essa rede mundial de conhecimento compartilhado é o que move avanços incríveis. Desde coisas que parecem básicas, como entender exatamente como a hemoglobina transporta oxigênio no nosso sangue, até o desenvolvimento de tratamentos super personalizados para doenças genéticas, diagnósticos mais rápidos, novos medicamentos e até auxílio em investigações criminais. E tudo isso se baseia num princípio fundamental da ciência. Quanto mais dados disponíveis para mais pessoas, maior a chance de novas descobertas serem feitas. É por isso que os bancos de dados de acesso livre são tão importantes. Eles democratizam o conhecimento e aceleram a inovação numa escala global. O potencial que a gente tem nas mãos é ilimitado. Esses dados são literalmente o projeto da vida. O que nos leva a pensar: o que será que a gente vai construir com tudo isso a seguir? Quais serão as próximas grandes descobertas que esse conhecimento todo compartilhado vai nos trazer?